Bom dia, gente, tudo bem? Então, conforme prometido a vocês, vou produzir aqui um fundo escuro bovino, tá? Vou começar a demonstrar um passo a passo. Esse vídeo, então, ele vai ser sempre com alguns cortes, né? Eu vou estar demonstrando passo a passo e em cada momento vai ter um corte aí no vídeo. Lembrando que eu estou filmando sozinho, né? Então, às vezes eu estou mexendo panela, estou mostrando para vocês aqui. Então, às vezes a câmera dá uma certa tremida, né? Então, como é que a gente vai começar aqui? Primeiro, nossa carne, tá? Eu tenho aqui aparas de costela. Vocês podem ver, então, deixa eu ampliar aqui, que vai ter um pouquinho de osso, um pouco de carne, né? Eu fiz aqui já uma pré-limpeza, né? Nessa carne, eu separei, ó, aqui pode ver um pedacinho do matambre, da costela. Eu tirei um pouco já o excesso de gordura que essa carne tem, mas eu ainda não vou descartar esse excesso aqui, eu vou deixar de lado, tá? Mas aqui a gente tem um pedaço grande de osso, né? Ó, aqui um pedaço praticamente só de carne. Eu separei e deixei eles mais ou menos em tamanhos similares, tá? Não me preocupei muito com padronagem de corte. Pode ver, ó, que tem um pedaço maior aqui, porque esse é um osso inteiro, né? E mais esse aqui é outra parte de osso, certo? Aqui tem uma parte um pouco mais fina, um pouco menor, mas não temos problemas. Eu só realmente tirei um pouco das fibras e do excesso de gordura. Essa nossa mise en place inicial, então, é o quê? Carne, aqui eu tenho 1 kg de aparas de costela, tá? Aqui, nosso extrato de tomate, tá? Para fazer nosso pinçagem inicial, já deixei ele aqui. E aqui, o mirepoix, certo? Então, para 1 kg, aqui eu vou usar 300 gramas de mirepoix, composto então por 150 gramas de cebola, né? 75 gramas de cenoura e 75 gramas de alho poró. Então aqui eu não estou usando salsão, estou usando alho poró porque é o que eu tinha aqui em casa nesse momento, certo? Então vou utilizá-lo. Como que eu vou fazer esse fundo escuro? Lembrando, são 8 horas de cocção. Tá? Então, por isso eu não preciso me preocupar nesse exato momento, ó, já ter meu bouquet garni, minha cebola brûlée, né? Eu vou me preocupar com isso mais lá na frente, certo? Professor, mas você não falou que o mirepoix só se adiciona 2 horas do fim da preparação? Sim, falei. Mas acontece é que eu já vou dourar esse mirepoix, já que é um fundo escuro, já nesse início e vou deixar ele reservado, certo? Eu já vou, na realidade, dourar e fazer um pinçagem junto com o mirepoix para posteriormente adicionar ele. Então vocês vão ver isso na sequência do vídeo. Então, gente, vamos lá. Aqui já na panela, estou usando uma panela de ferro, tá? Fogo bem alto. Vocês vão olhar aqui, ó. Coloco água, então ela já evapora inicialmente, né? Lembra que eu falei para vocês que eu não ia jogar fora, então, a gordura, né? Porque eu quero essa gordura inicial aqui. Mas a gente já cortou ela para que depois fique fácil da gente separar ela da carne, né? Então aqui eu vou estar adicionando a carne para ela selar bem. Tentando ocupar toda a panela. Não pode ter medo aqui de colocar. E nesse final agora, aí sim, vou colocar um pouco de gordura a mais aqui, né? Um pouco de gordura só para ajudar realmente a selar essa carne, tá? Então agora que eu vou selar bem essa carne, volto para vocês na hora que ela já estiver bem dourada, tá? Voltando. Então vejam aqui, até agora eu ainda não mexi, né? Então faz mais ou menos aí quase 1 minuto e meio que eu estou deixando essa carne dourar bem. Já começa a reparar aqui nas bordas da panela, no fundo da panela, né? A gente já tem um processo de caramelização dessa carne. Opa, escapou aqui a colher. Tá? Agora, nesse primeiro momento que eu vou começar, então, a mexer um pouco essa carne agora, né? Olha só como aqui eu já tenho, né? A carne já inicia uma reação de Maillard, um processo de caramelização. Lembrando que eu quero aqui, todo esse sangue eu tenho que, né, praticamente caramelizar ele todo, tá? Então a gente chega nessa etapa aqui, né? Ossos de carne já bem dourados, fundo da panela bem caramelizado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou remover, eu vou retirar essa carne daqui. Vou reservar ela em um outro recipiente.
eu vou retirar esse excesso de gordura. Vocês podem ver que tem bastante gordura no fundo, né? Lembra que o nosso fundo lá no final, ele tem que ser límpido, claro, transparente, sem gordura, desengordurado, né? Então, esse excesso de gordura agora aqui eu vou retirar, certo? Vou descartar e vou entrar com o nosso mirepoix. Então vamos lá, gente. Nosso mirepoix aqui, né? Eu vou iniciar com a cenoura e com a cebola apenas, porque o tempo de tosta do alho poró é bem mais sensível, né? Aqui está o excesso de gordura que eu retirei, que eu falei para vocês, tá? Aqui tá nossas aparas de carne já bem douradas, bem tostadas. Lembrando que também essas aparinhas de gordura que eu usei lá no início eu vou descartar, certo? Eu vou usar realmente só as aparas de carne. E aqui está a nossa panela, olha só o fundo, bem caramelizado, né? E é aqui nela que a gente vai entrar então com o nosso mirepoix. Aqui então, né, entrei com a cenoura e com a cebola, um pouquinho de gordura. Veja como o fundo começa a soltar, continua em fogo bem alto, tá? Nada de fogo baixo. Vou então caramelizando, dourando, aquele fundo soltou um pouco, né? Dourando essa minha cebola, essa minha cenoura, mais ou menos aí uns 2, 3 minutos, vai depender muito também da potência do teu fogão aí, certo? Então a gente vai dourando e vou mostrar para vocês o ponto exato onde a gente vai entrar com o alho poró. Então aqui nesse ponto onde a minha cebola e a minha cenoura estão começando já a ficar bem douradas, o fundo da panela começa a caramelizar novamente, eu venho e entro então com o meu alho poró. Tá? E aqui mais uns 2 minutos, mais ou menos, né, dourando esse alho poró também, junto com a cebola e com a cenoura. Mais ou menos 1 minuto depois que eu entrei então com o alho poró, eu vou fazer o pinçage aqui, né, nessa panela também. Vou colocar aqui então o meu extrato de tomate. Não tinha pegado muito, não vou colocar tudo. Mais ou menos umas 2 colheres de sopa e vou misturar. Certo? E vou deixar novamente caramelizar bastante aqui dentro da panela. Então aqui já mais ou menos uns 3 minutos depois que eu coloquei o pinçage também, tá? Agora a minha cenoura, cebola bem dourada, fundo da panela bem caramelizado. Praticamente, pode ver que eu consigo, ele ainda não está completamente seco, veja, ó, eu ainda consigo raspar, né? Ele não está queimando no fundo, nada. Mostrando bem aqui o fundo da panela para vocês. Ó. Meu mirepoix aqui já bem caramelizado, certo? Tenho bastante caramelização também nas laterais e no fundo da panela, isso é bem importante. Mas ele ainda não secou completamente, né? Quando ele começar a secar completamente aqui, que eu até não consegui mais raspar, como está acontecendo aqui no centro agora, não consigo mais raspar do fundo da panela, nesse ponto em diante, daqui a pouco ele vai começar a queimar, e isso eu não quero, certo? Por isso que eu estou mexendo constantemente, para também dividir a temperatura. Ó, veja que agora aqui no centro, ó, como já acelerou bastante, ó, eu não consigo, ele já secou, certo? A partir desse momento, então, eu vou parar, vou retirar meu mirepoix e vou voltar com a carne. Então, gente, aqui eu tenho meu mirepoix já dourado. Esse eu vou reservar, porque eu vou usar só daqui 6 horas. Aqui a carne e aqui minha panela já com fundo bem caramelizado, onde então vou voltar com essa carne e vou agora fazer o início, né? Vou colocar água fria para que a gente comece a fazer o nosso fundo. Então aqui está, gente, já adicionei a água fria, né? Então lembrando, partida sempre fria, carne aqui, mirepoix aqui do lado. Tá? Então, deixa ele quietinho aqui por enquanto. Daqui a 6 horas ele vai voltar para dentro dessa panela. Lembrando, agora, fogo baixo, simmer, sem fervura. Não vamos mais mexer. Vamos só escumar agora a partir, né, pelo menos a cada meia hora, 1 hora, a gente vai estar limpando esse fundo aqui. Né? Então, a cada vez que eu for escumar, eu vou demonstrar para vocês como que a gente faz esse processo. Certo? Mas agora, então, é fogo baixo e daqui praticamente a 6 horas... Lá, daqui 5 horas e meia, mais ou menos, a gente prepara a nossa outra mise en place com bouquet garni, sachê de pis e cebola brûlée. Tá? Então, daqui mais ou menos nesse período, a gente prepara o restante aí da nossa mise en place. Gente, voltando aqui, já estamos aqui há mais ou menos 45 minutos que a gente iniciou então a preparação do nosso fundo. Vejam, né, sem fervura, fogo Zimmer, e já começa com algumas sujidades se acumular, né,
no topo aí do nosso fundo. Então, como que a gente vai proceder? A gente vai escumar, né, o topo desse nosso fundo. Como que a gente faz isso então? Escumadeira, sempre, um bolzinho aqui com água gelada, né, que chega aqui, vem pela superfície, né, e puxa, volta lá naquela água, lava a escumadeira, volta aqui de novo, tira a espuma, vai na água, limpa, volta de novo, até basicamente você escumar, tirar toda a espuma superficial que está aqui no nosso fundo. Aqui eu estou segurando o celular com uma mão e fazendo com outra, e por isso que eu estou tremendo um pouco, né? Ó. Vem aqui nas bordas, ó. Vou botar aqui, ó. Vem nas bordas, puxa e vai de novo, certo? Até que ele fique totalmente límpido por cima, né? Fala pessoal, então a gente está aqui já 3 horas já de cocção de fundo, tá? Vocês podem notar que o nosso fundo já está com uma aparência bem mais límpida, né? Deixa eu aproximar aqui a câmera para vocês, olha aí. Nosso fundo está com uma aparência bem mais límpida, bem clara, poucas sujidades na parte superior. Ele já deu uma evaporada, né? Eu estou consertando ele com água fria, né? Sempre adicionando 100 ml, 200 ml mais ou menos a cada meia hora. Que eu quero terminar com a mesma quantidade de líquido que eu comecei, né? Eu iniciei com 3 litros de água, quero terminar com esses 3 litros de água, né? Então, e o fato de ficar colocando a cada meia hora mais ou menos 100 ml de água em temperatura ambiente ajuda a controlar a temperatura do fundo também, né? Para que ele não levante fervura. Aqui ao lado tá minha escumadeira, né? Com a água lá no início, onde eu estava limpando, pode ver que na superfície aqui, ó, bastante gordura, né, que a gente já retirou junto com as sujidades, a gordura vem junto, né, e ela esfria aqui em temperatura ambiente. Então, cada vez que eu escumo aqui, né, então eu venho aqui, né, eu vou tirar, cada vez que eu venho aqui tirar, um pouco de gordura vem junto também, o que já ajuda cada vez o nosso caldo ficar mais límpido, né. Então, daqui a mais 2 horas, 2 horas e meia na realidade, a gente vai entrar com a nossa cebola brûlée. A gente vai fazer uma cebola brûlée então e vamos entrar também com o nosso mirepoix, certo? Então aqui, gente, já chegando quase aqui nas 6 horas de cocção do nosso fundo. Nosso fundo está aqui, continuo com a escumadeira aqui escumando quando necessário, né? Agora já começa quase a cada 1 hora, realmente eu só vou consertando aqui a quantidade de líquido, como eu falei para vocês, quero terminar com 3 litros, né? Então não quero deixar reduzir tanto. Agora, então, antes de entrar com o nosso mirepoix para as últimas 2 horas de cocção, vou fazer nossa cebola brûlée. Então cortei uma cebola, né, aqui, e estou então sem óleo, sem nada, apenas com o calor da frigideira, ó, tostando minha cebola. Não estou tostando as duas juntas, né? Porque normalmente a concentração de calor é maior no centro. Então vou tostar uma primeiro, depois eu vou tostar essa na seguinte. Essa aqui já está quase pronta, ó, bem tostadinha já. Vou deixar dar mais uma tostada nas bordas, tá? Deu uma apertadinha aqui para pegar bem nas bordas dela. E posteriormente já entro com essa daqui, né? Mais ou menos aí vai depender da temperatura do fogo de vocês, ó, pode ver o meu aqui uma chama dupla, né? Isso que está em fogo baixo, se eu aumentar o fogo aqui, vai mais rápido ainda. Vai ir mais ou menos uns 3 minutos a 4 minutos dourando bem essa cebola, né? Aqui não tem problema não, pode dar essa tosta mesmo aqui, ó. Estão vendo aqui, né? Bem tostado realmente, tá? Já tá até ficando um pouquinho mais quente de pegar com a mão. Então é isso, tá? Daqui a pouco eu volto pra gente colocar o mirepoix e nossas 2 cebolas brûlées. Então aqui a gente chegou em 6 horas de cocção, né? Na verdade faltam 5 minutos para 6 horas de cocção. Veja como o caldo continua límpido, né? Já bem translúcido, pouca gordura, né? A gente consegue ver algumas bolhas de gordura, que essa daí a gente só vai conseguir realmente retirar quando a gente resfriar, né, esse caldo, certo? Então agora vai ser o momento onde nós vamos adicionar nosso mirepoix e aqui nossa cebola brûlée, né, conforme eu fiz para vocês. Lembrando que cebola brûlée é para acentuar mais ainda a cor escura do nosso fundo, né?
Uma coisa que vai acontecer, né, quando nós adicionarmos esse mirepoix, é que vão subir mais, né, essa capacidade translúcida que nosso fundo tem agora, ele vai perder um pouco, né, então a gente vai ter que novamente escumar um pouco mais, né, e dentro dessa 1 hora, quando a gente completar então 7 horas de cocção, nós vamos então preparar daí nosso sachê de pis, nosso bouquet garni também. Então aqui agora já com o nosso mirepoix adicionado e nossa cebola brûlée, tá? O importante é adicione, mas não mexa, né? Não mexa com uma colher, raspe o fundo, nada disso. Apenas adicione e tente ajeitar o mirepoix um pouco na panela, mas não ficar mexendo, né? Lembra que fundo nós não mexemos, né? Nem tampamos, nem nada, certo? Então agora vamos parar e vamos preparar ali nosso bouquet garni e sachê de pis. Então aqui já estão nossos itens para o nosso sachê de pis, né? Sachê de pis padrão, certo? Então tem aqui tomilho, alho, salsa, uma folha de louro fresca, pode ser seca também, não tem problema, e pimenta do reino. Aqui também tem umas pimentas brancas, é um mix de pimenta na realidade. Então, sachê de pis bem clássico, tá? Pô, se vocês, né, podem usar outras ervas, fiquem à vontade. Aqui quis demonstrar mais o clássico para vocês. Vou usar esse pano aqui, né, que vocês conhecem como Perfex, certo? Ele é próprio para essas coisas, pode usar porque não tem perfume, não tem nada, não vai alterar em nada a nossa preparação. Pode usar também gases, pode usar vários outros itens aí, desde que não tenha nenhum tipo de cheiro e também não solte tinta na nossa preparação. E aqui ao lado também, já para o nosso bouquet garni, né? Então aqui o talo de alho poró, onde eu vou amarrar nosso bouquet garni, né? Vou colocar os itens aqui no meio. Então, tomilho também, louro, salsa. E aqui eu não tenho salsão, então eu vou usar esses talos de cebola, né? Esses talos bem grossos de cebola, certo? Então eu vou utilizar esses talos aqui também, né? Tudo amarrado com barbante. Vou amarrar tudo aqui e volto para mostrar para vocês isso já amarrado. Então, pessoal, aqui a gente entra para a nossa última hora do nosso fundo. Uma coisa que eu não falei para vocês fazerem antes, que eu acabei esquecendo, era para que vocês sentissem um aroma, né? Ali quando completou 6 horas e depois quando vocês adicionaram o mirepoix, para vocês verem que até o próprio aroma do fundo ele se modifica. E agora então a gente vai adicionar o bouquet garni e o sachê de pis. Então tá aqui nosso bouquet garni. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, bem amarradinho, com barbante, os ingredientes que eu citei para vocês antes ali. Então a gente coloca aqui, né? Certo? E aqui o nosso sachê de pis, né? Em outras preparações a gente poderia optar por um ou por outro, né? Já que eles têm ingredientes tão semelhantes, mas aqui eu quis fazer os dois para que vocês pudessem ver como se faz, né? Como é simples fazer e ao mesmo tempo em que momento a gente também utiliza, né? Então mergulha ele aqui, certo? E deixa os dois aí. Agora a gente vai então para a nossa última hora de cocção. Então, pessoal, aqui chegamos ao fim. 8 horas de cocção do nosso fundo escuro, né? Então, mas ainda não terminou as etapas, né? Então, fogo desligado. O que a gente vai fazer agora? Vai coar esse fundo e vai resfriar esse fundo para que a gente possa remover toda a gordura e também sujidades que possam ter sobrado, né? Então, para iniciar primeiro, para ficar mais fácil, né? Vamos tirar aqui com um pegador nosso bouquet e nosso sachê. Os itens com maior facilidade. Nossa cebola brûlée aqui também, certo? E agora tomar muito cuidado, porque a gente não vai pegar essa panela e virar simplesmente numa peneira, né? Vou levar em outra superfície e vou com calma, com a ajuda de uma concha, né, retirar devagar todo esse líquido daqui, passar para uma peneira, para que a gente consiga já filtrar um pouco mais da gordura e um pouco mais aí das sujidades que tem aqui no nosso fundo. Então aqui, gente, um bowl, uma peneira e um pedaço daquele Perfex que eu já tinha usado para fazer o nosso sachê de pis, para ajudar a filtrar, certo? Vou pegando aqui com calma então o nosso fundo e vou colocando aqui, né? Aos poucos a gente vai retirar todo esse caldo daqui, todo esse fundo, né? E passar aqui pela peneira. Aí, conforme a gente for removendo,
A gente vem também com o pegador aqui, né? Vamos tirando os pedaços de carne maior e podemos ir colocando aqui de lado também. Eu volto depois então que eu peneirar toda essa quantidade aqui. E aí, pessoal, aqui então nossas sobras, tá? Aqui dentro desse Perfex aqui está basicamente quase todo o mirepoix. Aqui alguns pedaços de carne. Esses pedaços, se vocês usarem pedaços de carne como eu também usei, não só parte de osso, né? Vocês podem, claro, utilizar essas carnes aqui tanto para fazer um patê, para fazer um sanduíche, alguma coisa similar a isso, né? E aqui está nosso fundo escuro, certo? Ainda não resfriamos, ainda não tiramos a gordura. Vocês podem ver que no meio dele aqui, né? Em cima dele já tem bastante gordura subindo, certo? Com certeza vai ter um acúmulo aí de mais ou menos no meio centímetro de gordura em cima dele. Eu coloquei aqui num copo transparente, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como vai ficar, né? De como ficou agora o nosso fundo escuro aqui, né? Então, essa coloração dele aqui, certo? Então essa etapa está quase se encerrando. A gente vai deixar aqui uma meia hora só para que ele fique numa temperatura próxima ao ambiente e depois a gente leva à geladeira para que a gente consiga então resfriar ele. Uma outra técnica também que às vezes é muito utilizada, até para você já colocar ele em um recipiente menor, né? Colocar ele numa bandeja de gelo e ficar mexendo, né? Com isso a gordura toda sobe, ela resfria e você consegue tirar rapidamente a gordura. Porque como a gente não tem essa quantidade de gelo e esse tempo, e como a gente na realidade não é nesse tempo, como a gente tem bastante tempo, a gente leva na geladeira com mais calma e depois retira a gordura de cima. Então, boa noite, pessoal. Vamos aqui para a nossa última etapa, né? Já são aqui quase 11 da noite. Nosso fundo já resfriou, né? Então vocês podem ver aí que toda a gordura, essa que está mais em laranja, já se acomodou na superfície. E o que a gente vai fazer agora é o que? É escumar toda essa gordura, retirar toda essa gordura superficial, né? E a gente então vai ter nosso fundo finalizado. Então agora sim, depois de desengordurado, tenho aqui o meu fundo escuro bovino, né? Olha só aqui no copo, ele totalmente translúcido, limpo, bem brilhoso, não está opaco, né? Eu vou ver aqui ele já ele fez um pouco de espuma em cima porque eu mexi nele agora há pouco. Eu vou então a partir de agora reservar, dividir isso em duas partes. Eu tenho aqui mais ou menos 2,5 litros de fundo. E com esses 2,5 litros eu vou fazer para vocês um molho espanhol, onde eu vou estar usando o roux, né? E eu vou conseguir demonstrar então para vocês as etapas do roux, certo? E vou fazer também aqui um jus por redução, né? A partir daqui vou estar fazendo um molho jus também, para vocês terem um pouco de ideia e de noção de como esses dois molhos, né? Um mais clássico e outro um pouco mais contemporâneo. Então entre essa semana e a próxima é o que eu vou fazer. Enquanto isso, eu vou congelar, né? Eu vou dividir e vou congelar. Vocês até em casa podem congelar em forminha de gelo e usando aos poucos, né? Como se fosse para realçar um sabor de um prato. Dá para usar de N maneiras diferentes, certo? E é isso também. Espero que vocês façam em casa. Não é difícil. Ingredientes baratos, tranquilo de fazer, né? Comecem de manhã, vocês vão terminar aí provavelmente à tarde ou de noite. Peguem um dia tranquilo para vocês fazerem. E, claro, né, aguardem a gente fazer aqui o molho espanhol ou o jus. Ou também já aproveitem e utilizem alguma outra preparação, né? Como eu falei para vocês, a ideia é que vocês pratiquem, né? Se vocês não praticarem, isso aqui é algo que a gente não faria nem em laboratório realmente, né? E eu estou demonstrando aqui para vocês como realmente obter. A questão de aroma que eu estou sentindo aqui, sabor, assim, é algo que realmente eu aposto, né, que vocês que não estão acostumados a fazer ou que nunca fizeram, realmente nunca sentiram, né? E não dá para ver por vídeo ou só pela aparência. Certo, gente? Até mais, até a aula de amanhã.